Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas à nossa live devocional nessa quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. É 4 ou 3 de maio, gente? Agora tô em dúvida. Seja muito bem-vinda, mulher! É uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez ao vivo. Faz tempo, né? Última live nós fizemos na outra sexta-feira, quase uma semana sem live. Bom dia, Vanessa. Tudo bem com você? 4. Obrigada, Rose. Hoje é 4. Bom dia, Thalita. Tudo bem com você? Bom dia, Carol. Graça e paz, minha querida. 4 mesmo, né? Que bom, glória a Deus, eu não errei. É 4 mesmo, 4 de maio de 2023, quinta-feira. Bom dia, Paty Vanessa, graça e paz. Pra quem não me conhece, eu sou a Lidiane Rosa, escritora, mentora de mulheres cristãs. Moro em Maringá, no Paraná, e sou responsável por essa página, sou Star Blog. Sou eu que faço tudo aqui, que faço os posts, que escrevo os textos, que interajo com vocês, tá bom? E aqui nós estamos nesse estudo de Salmos, estamos lendo juntas o livro de Salmos e hoje nós vamos ler o Salmo 104. Começamos lá no Salmo número 1 e já estamos no Salmo 104. Todas as nossas lives ficam salvas lá no nosso canal do YouTube. Então, se você perder alguma live ou quiser assistir novamente, ou quiser acompanhar esse estudo, essa série desde o Salmo número 1, você pode entrar lá no nosso canal no YouTube, o link tá nos destaques, e acompanhar todas as nossas lives, amém? Então, abre aí já a sua Bíblia no Salmo 104, para acompanhar a leitura comigo. O Salmo 104 é um salmo extenso, tem 35 versículos, tá bom? E é lindo, assim como todos os outros salmos. Amém? Já abriu a sua Bíblia? Já abriu a sua Bíblia? Quem vai comentar aí pra mim? Salmo 104, pra eu fixar nos comentários. Alguém aí comenta pra mim, Salmo 104, pra eu fixar nos comentários, queridas. E já abre a sua Bíblia, obrigada, Tainá. Prontinho. Comentário, a Vanessa já abriu. Amém? Então vamos lá começar com a nossa leitura, Alexa, volume 2. Então vamos lá, Salmo 104, a minha Bíblia é uma NAA. É uma Nova Almeida atualizada. Essa é a versão que eu tenho usado aqui com vocês, tá bom? Na minha Bíblia, o Salmo 104 tem o título Louvor ao Deus Criador. Louvor ao Deus Criador. É um salmo que vai louvar, né? Que vai exaltar a soberania de Deus, né? Falando da criação. Amém? Então vamos lá. Salmo 104, vou começar a leitura com vocês. Bendiga minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso. Para quem acompanhou a live do Salmo 103, deve ter percebido que o Salmo 104 começa parecido, né? Semelhante ao Salmo 103. É semelhante o início. Então aqui o salmista ele vai continuar louvando a Deus pelas suas maravilhas, pela sua obra e pela sua criação. Tá bom? Então bendiga minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como tu és grandioso, está revestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, põe nas águas o vigamento da tua morada. Toma as nuvens por carruagem e voa nas asas do vento. Faze os teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não se abale em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste, as águas ficaram acima das montanhas.
Com a tua repreensão as águas fugiram, com a voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não voltem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão a beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas as aves do céu têm o seu pouso, e por entre ramagem elas se põem a cantar. Do alto de tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o ser humano cultiva, para que da terra tire o seu alimento. O vinho que alegra o coração, o azeite que dá brilho ao rosto e o pão que lhe sustém as forças. São saciadas as árvores do Senhor e os cedros do Líbano, que ele plantou, em que as aves fazem os seus ninhos. Quanto à cegonha, sua casa é dos cipestres. Os altos montes são das cabras monteses, e as rochas o refúgio dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora de se pôr. Envia as trevas e vem a noite, no qual vagueiam os animais da selva. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. E vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Então as pessoas saem para o seu trabalho e para o seu serviço até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia das tuas riquezas. Eis o mar vasto e imenso, no qual se movem seres sem conta. Animais pequenos e grandes, por ele transitam os navios, e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhe dás, eles os recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se esconde o rosto, eles se perturbam, e se cortas a respiração, morrem, e voltam ao pó. Envias o teu espírito, e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre, exulte o Senhor por suas obras. Como só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor, enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e que os perversos deixem de existir. Bendiga minha alma ao Senhor. Aleluia! Lindo, né? O salmista, ele observa a natureza, ele observa toda a criação, como Deus fez tudo, né? Como ele fala assim, ele criou a lua, ele criou o sol, e tudo funciona com perfeição. A natureza, toda a criação, ela funciona e ela interage com perfeição, porque tudo que Deus faz é perfeito. É interessante quando a gente vê, por exemplo, os salmistas ou o próprio rei Salomão, que escreveu grande parte do livro de Provérbios, eram pessoas que observavam muito a natureza, né? Eles observavam, você vê que o rei Salomão, ele faz vários paralelos, né, do nosso comportamento ou da sabedoria com alguns aspectos da natureza. E quando a gente realmente observa a criação, nós aprendemos muito sobre Deus. Nós aprendemos muito sobre o nosso relacionamento com Deus quando nós observamos a natureza, né? Eu costumo comparar o nosso relacionamento com Deus, por exemplo, com o crescimento de uma árvore. Se você observar o crescimento de uma árvore, você vai ver que isso tem muito a ver com o nosso crescimento espiritual. Então, realmente, Deus, ele deixa a marca dele na criação e ele nos ensina através da criação, né? A árvore, primeiro, é uma semente que é plantada na terra, depois ela precisa estabelecer raízes profundas, ela precisa receber a luz do sol, ela precisa ser regada pela chuva para crescer. Então, para que antes dela dê frutos e folhas e flores e fique linda, primeiro ela precisa
estabelecer raízes, ela precisa de profundidade. E depois ela cresce e dá frutos. E assim também é o nosso crescimento espiritual. Um dia alguém plantou uma semente da palavra de Deus no nosso coração. Essa semente ela precisa ser regada pelas águas da presença do Senhor. Ela precisa da luz do sol da justiça. E aí nós crescemos, né? E primeiro nós precisamos estabelecer raízes profundas em Deus, para depois crescer, dar frutos, folhas e florescer. Então, quando a gente observa a natureza, a gente aprende muito sobre Deus. E a gente aprende muito sobre o nosso relacionamento com Ele, sobre o nosso crescimento espiritual. E eu quero convidar você, eu quero incentivar você, eu quero encorajar você a ter esses momentos de contemplação, como o salmista teve aqui. Que você tenha esse momento de contemplar a natureza, contemplar a criação de Deus. E reconhecer Deus em cada detalhe, porque Deus é perfeito. Quando ele observou, né, os mares, os céus, o sol, a lua, os animais, né? E tudo que Deus criou, ele ficou maravilhado. O salmista fica maravilhado e ele exalta Deus, porque ele olha e fala: Deus, o Senhor é maravilhoso. Que a minha alma cante louvores eternamente, porque o Senhor é maravilhoso. Tudo que o Senhor criou funciona de forma perfeita, né? Tudo acontece no tempo certo, né? Os animais, né? Sabem que em Ti eles têm sustento. O Senhor provê sustento aos animais, né? O Senhor provê as águas, o Senhor provê a chuva, o Senhor provê tudo. Tudo está no controle. Quando ele olha para a criação, ele vê a majestade, a glória de Deus, a grandiosidade de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, né? Então, qual foi a última vez que você olhou para o céu azul e agradeceu a Deus, né? E reconheceu Deus naquele céu azul? Ou você admirou uma paisagem e falou: Senhor, a tua criação é perfeita. Então eu quero te encorajar a fazer isso, a ter alguns momentos de contemplação. Ir para um lugar bonito e contemplar a natureza, né? E ver e reconhecer Deus nos detalhes. E reconhecer Deus na criação. Eu comecei uma pós-graduação em Teologia Reformada, Educação Cristã e Teologia Reformada. E isso em teologia significa, é chamado de revelação geral. O que é revelação geral? A criação revela Deus. A criação revela que Deus é real, revela que Deus existe. A criação fala de Deus. A criação fala e revela Deus para nós. E é isso, né? Como é possível alguém olhar para a criação e não ter certeza da existência de Deus? Porque Deus está na criação. Deus se revela através da criação. Essa é a revelação geral. Deus está na criação, né? A criação revela a majestade e a glória de Deus. Esse último feriado eu tive a oportunidade de visitar Foz do Iguaçu, né? Nós viajamos na sexta, voltamos na segunda, e no sábado de manhã eu tive a oportunidade, junto com a minha família, de ir até as Cataratas, que é uma das 7 maravilhas do mundo. E eu recomendo muito, se você não conhece as Cataratas do Iguaçu, conheça. E eu sempre dizia: eu sou paranaense e não conheço as cataratas. Há muito tempo que eu queria fazer essa viagem e Deus me deu essa oportunidade. E quando eu cheguei lá, né, é incrível, as quedas d'água, né? E você olha e você vê, né? E Deus planejou tudo com tanta perfeição. Eu falei: gente, Deus preparou tudo para essa viagem. Porque foi incrível. A gente chegou lá, tinha um arco-íris lindo, além daquela queda d'água maravilhosa, né? Que tava cheia, as águas estavam cheias. Tinha um arco-íris que cortava toda a paisagem assim, e tava lindo, 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 lindo. E eu me emocionei olhando aquela paisagem, porque aquilo pra mim revelou Deus. Aquilo pra mim me revelou Deus. Aquilo pra mim foi como se o Senhor estivesse ali conversando comigo, né? Mostrando: olha, eu preparei tudo isso pra você. Eu fiz tudo isso pra você. Você sonhou tantos anos com essa viagem, você queria tanto vir aqui, e eu preparei a paisagem mais bonita
para sua visita. Foi assim que eu me senti extremamente amada naquele lugar. Olhando para aquela paisagem, me senti privilegiada, me senti amada por Deus e fiquei, ali admirando a criação do Senhor. Como alguém pode olhar para aquela paisagem e ainda ter dúvidas da existência de Deus? Se a criação revela para nós que Deus existe, se a criação fala para nós sobre Deus, né? Então é isso, eu fiquei contemplando e a minha vontade não era mais sair daquele lugar, era ficar admirando aquela paisagem, né? E até agora eu sinto saudade daquele lugar, eu sinto saudade daquele momento, porque foi um momento muito especial para mim. Eu realmente senti como se Deus tivesse preparado a melhor paisagem para mim, né? O tempo tava perfeito, um sol azul, aquelas quedas cheias, né? Tanto que a gente chegou perto, eu fiquei toda molhada, não comprei capa de chuva, né? E aí me molhei inteira, mas agradeci demais a Deus. Agradeci demais ao Senhor por toda a criação dele e por toda a bondade. Deus é bom demais. O problema é que muitas vezes nós não reconhecemos essa bondade, não identificamos a presença dele, não contemplamos, né, todas as maravilhas dele, não contemplamos a criação dele. E por isso que eu insisto, né, mais uma vez para você, contemple a criação, né, vai para um lugar bonito e passa um tempo, uma paisagem, algum lugar na sua cidade em que você possa admirar o céu, em que você possa olhar para a natureza, em que você possa olhar para a criação e exaltar ao Senhor e agradecer a Deus, porque tudo que Ele faz é perfeito. Tudo acontece de forma perfeita. Tudo que Ele criou funciona de forma perfeita. E a criação fala muito de Deus para nós, né? Quando nós observamos a natureza, nós aprendemos muito sobre Deus. E aprendemos muito sobre o nosso crescimento espiritual e sobre o nosso relacionamento com Ele. Não é à toa que a Bíblia faz tantos paralelos, né, com a natureza, né? Porque Deus deixou a sua assinatura na criação. Deus deixou a sua assinatura na criação. E quando nós observamos toda a criação, nós concluímos, nós chegamos à conclusão da existência, da grandeza, da majestade e da soberania do nosso Deus. Um Deus tão grandioso, um Deus majestoso, um Deus santo, um Deus glorioso, um Deus que é bondade, um Deus que é paz, um Deus que é alegria e que enviou o seu Espírito Santo e que nos escolheu como morada e que vive dentro de nós também. E nós precisamos, né, para ter uma vida satisfeita, uma vida plena, uma vida feliz, estar conectadas a esse Deus o tempo todo. Estar conectadas, estar agradecendo, estar contemplando a criação e a bondade dele. Amém? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, né? Contemplem a criação, sejam gratas a Deus, né? Reconheçam a soberania do Senhor sobre a sua vida e não deixem de ter essa conexão com Ele, que precisa ser diária, que precisa ser constante, né? Porque nós somos também obras das suas mãos e nós necessitamos estar conectadas à videira verdadeira, tá? Para continuar crescendo, para continuar crescendo espiritualmente, dando frutos e abençoando outras pessoas também. Amém? Essa é a minha mensagem para vocês, o Salmo 104, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão de hoje. Vou fazer outra live amanhã, tá bom? Pra gente não ficar só com uma live na semana, né? Eu não consegui fazer, segunda-feira eu tava viajando. Ontem eu tive um compromisso, não consegui entrar ao vivo. Entrei hoje e vou entrar amanhã, tá? Então amanhã, às 8 e 7 da manhã, eu espero vocês para a leitura do Salmo 105, tá bom? Combinado? Leitura do Salmo 105, às 8 e 7 da manhã. Eu espero vocês amanhã, tá bom? Vamos orar então? Feche seus olhos se você puder.
né? E concorde em fé comigo. Pai, obrigada por esse momento. Obrigada, Senhor, pela tua provisão. Obrigada pela tua criação. Obrigada por todas as suas maravilhas. O Senhor é majestoso, é glorioso. E assim como o salmista, nós queremos louvar e agradecer. E que a nossa alma cante louvores constantemente, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Perdoa, Senhor, às vezes a nossa ingratidão, a nossa insatisfação, os momentos em que nós não agradecemos, que não reconhecemos a tua presença, que não reconhecemos a tua bondade. Queremos, assim, como Jesus disse, estar conectadas à videira verdadeira todos os dias, crescer na sua presença e ser cada vez mais mulheres parecidas contigo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? E amém. Glória a Deus. Um beijo no seu coração, mulher. Muito obrigada pela sua companhia, tá bom? Essa live vai ficar salva lá no canal no YouTube. Eu espero vocês amanhã, no mesmo horário, às 8h07. Beijão. Tchau.